2013, os caras... Como é que você começou a entender essa parada de trabalhar... Como é que chama? É um trabalho que a gente... Hoje é um programa, né? Na verdade, é um programa que a gente faz, um programa personalizado, individualizado, de prevenção e recuperação de lesões. Já virou um programa já virou uma empresa direcionada exatamente, para isso. Hoje existem algumas empresas mesmo que envolvem os profissionais de diversas áreas e hoje o trabalho que eu faço, claro, é bem pessoal, né? Mas isso começou, Fernando, porque até então, em 2015, eu estou no Botafogo ainda, chego para a pré-temporada de 2015, mas foi ano de mudança de diretoria, né? Acho que vocês sabem como é que funciona. Então, quando a gente chega em 2015, muda a presidência, aí chega o Antônio Lopes como diretor, né, na época de futebol. Me lembro disso. E na época estavam uns 10 meses com salário atrasado com a parte de imagem, né? A gente recebia metade de carteira. Também, 10 meses de salário atrasado. E aí a gente chega para trabalhar, o Antônio Lopes reúne a gente, departamento, parte dos médicos, fisioterapeutas, a gente vai mudar a equipe, infelizmente. Enfim, mudou a presidência, fazem aquela limpa. Tudo bem, faz parte. Faz parte, né? E aí, beleza. Eu já tinha minha clínica, né, Fernando? Eu no meio do caminho, eu trabalho 2 anos na FISR9, que é a clínica do Ronaldo do Filé, lá também foi uma experiência bacana. E em 2012 eu monto minha clínica em Copacabana, na verdade um consultório, com um colega de faculdade, que eu conheci no primeiro período da faculdade, virou meu irmãozão, meu sócio. A gente monta uma clínica e, cara, quando eu não tava no Botafogo, eu tava lá. Qual o nome daquele? Físio R3. Hoje temos 3 unidades, né? Copacabana, Tijuca e Barra da Tijuca. A de Copacabana tem 13 anos já, né? A gente já tem 13 anos. E aí, no meio do caminho, a gente criou mais 2 unidades, né? São 3 unidades hoje. E passo a me dedicar à minha clínica e, cara, 2015, né? Não tenho mais o que fazer, então vou botar minha energia toda na clínica. E fora da clínica já, o Dória, né, que foi o primeiro jogador, que foi vendido pro Marcelo, volta de férias, me liga, porque na época que ele operou o joelho no Botafogo, ele operou o menisco, foi uma época de férias, e eu era o fisioterapeuta mais novo. Então, né, vai fazer o quê? Vai ficar nas férias com o Dória aí. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso, porque eu fiz uma relação bacana com ele, de amizade. Ele volta da França nas férias, eu faço a recuperação dele durante as férias, e nesse meio tempo ele é emprestado para São Paulo, né, pro Granada, enfim. Aí ele é vendido pro México. Quando ele vai pro México, ele tem uma lesão na panturrilha que não consegue recuperar de jeito nenhum. A gente já tinha uma amizade muito grande e ele me convida para ir para lá, ficar com ele. E aí foi minha primeira experiência fora, né, assim, já com um atleta. E aí, cara, tem todas as situações de você lidar com o departamento médico lá do México, o médico falando uma coisa, a gente falando outra, aquelas brigas, cara, bem complicado. É mesmo? Muito complicado. E o México não é brincadeira não, hein? Dá pra ficar brigando com o mexicano, não. O cara pisou no meu pé, eu peço desculpa, irmão. Falava, você tá certo, vamos fazer isso aqui. Chegava lá, a gente fazia diferente. E aí, através do Dória, cara, conheço diversos atletas lá no México, né? Um deles é o Ayrton Preciado, que é um atacante equatoriano. Esse cara é bom jogador, cara. Exatamente. Aí conheço o Ayrton, conheço o Fernando Gorrerán, o uruguaio. Aí passo a trabalhar com alguns atletas do time dele no México, né? E tudo escondido. Tudo paralelo, né? Paralelo. Já sabiam, né? O departamento médico já sabia. Aprovava? Cara, aprovava, mas tinha aquela relação... Sim. Sem vergonha, sabe, Fernando? De você falar por falar ali... Sabendo que... Mas você não trabalhava no clube, não? Não. Eu cheguei a entrar no clube, chegava a entrar no clube, acompanhar alguns treinamentos, mas o trabalho era feito todo por fora, né? Entendi. Na casa do atleta. E aí, cara, é uma coisa que virou uma situação de um falar pro outro. E lá no México, inicialmente trabalho com esses 3 atletas. E aí um deles, o Ayrton Preciado, era da seleção equatoriana, e a Copa América de 2019, ele me leva junto com ele aqui no Brasil, né? Para fazer a Copa América junto com ele, que ele tá voltando de uma lesão. Aí lá conheço o Ener Valencia, atacante equatoriano também, na Copa América de 2019. Trabalho com eles durante a Copa América. Ener Valencia sai do Tigres e é vendido do Tigres pro Fenerbahçe, da Turquia. Quando chega no Brasil, ele me convida, cara, tô precisando de você aqui na Turquia. Aí vou pra Turquia com o Ener Valencia, isso já em 2020, né? 2020, e aí, cara, começa. Na Turquia já conheço o Bruma, que é um atacante português, que hoje tá no Benfica. Que o Botafogo queria comprar. Exatamente. E não deu certo. E aí, cara, vira uma situação, minha vida vira uma loucura, né? Cara, nessa situação já são mais de 20 países, cara. Caraca, Neto, vamos lá, devagar. Mais de 20 países. E aí eu quero espremer esse bagulho aí direito. Sim. Primeiro, vamos lá. Relação profissional. Você estipula o seu valor. Olha, meu valor é esse. Você faz um valor
um pacote ou você cobra uma diária do cara pra pagar depois? Como é que funciona? Então, Só pra gente entender. é um trabalho que o investimento é todo do atleta, Isso é um investimento do atleta. É bom explicar. Já tive situações, por exemplo, a primeira vez que o Ayrton Preciado, por exemplo, ele teve uma lesão, foi a única lesão documentada hoje em atletas de futebol. Caraca. Ele fez uma fratura de tíbia por estresse, tentou voltar a jogar, fraturou de novo, ficou nessa situação 9 meses. Aí então ele foi num médico mexicano em Guadalajara. Ele olhou, avaliou, falou, ó, só operando, a gente vai ter que botar uma haste intramedular, que é uma placa no meio da tíbia. Só que ele já tinha sintoma do outro lado. E aí ele vai, o médico opta por operar as 2 tíbias, no mesmo momento. Aí ele vai e faz uma colocação de placa nas 2. Operou as 2. Aí nisso, eu tô aqui no Brasil na época, já tinha trabalhado com ele por outras questões, né, de adutor, enfim. Aí ele, pô, o que você acha? Falei, cara, acho que é um trabalho, acho que você volta. Ele, pô, não tem nada documentado, enfim. Foi o primeiro trabalho mais complexo, né, que eu pude participar. E vou pra lá, fico com ele durante 5 meses no México, né, trabalhando diariamente. E os médicos do clube, cara, com protocolo muito conservador, tem que ficar sem pisar, 6 meses para depois a gente... Enfim, resumo da ópera. A gente consegue recuperar ele em 5 meses, ele volta a treinar com o grupo. 5 meses, nesse meio tempo acompanhava ele nas revisões com o médico em Guadalajara, e foi uma recuperação sensacional, que ele volta a performar, inclusive vai para a Copa de 2002, né? Isso aí foi em 2021. 2022. Ele vai para a Copa de 2022 no Catar, vou com eles, né? Vou com a seleção equatoriana para a Copa, mas enfim, foi... Até Copa do Mundo tu jogou? Foi pra Se Copa. Se fosse zagueiro, tu não ia jogar na Copa Cara, do Mundo. a fisioterapia salvou minha vida, estou te falando. Futebol tinha ido na Bolívia, na Copa Tauíte Aguilera, e hoje já conheço mais de 20 países assim trabalhando dessa forma. Mas o trabalho funciona da seguinte forma, Fernando. Um atleta me procura hoje, por exemplo, através de uma indicação, a maioria das vezes de um outro atleta, né? Porque é um trabalho... Indicação é uma coisa muito séria, né, cara? Você indicar alguém... É teu nome que está em jogo, né? Então, pro bem ou pro mal, assim, a maioria dos atletas que indicam, eles têm confiança no trabalho, já passaram pelo trabalho, e aí ele me passa a situação que, ó, tô precisando disso, por exemplo, esse atleta que eu fui agora em Lima, no Peru, né? É o Fernando Gaibô, do Aliança de Lima. Ele vai vendido do Barcelona de Guayaquil pro Aliança de Lima, um atleta já de 33 anos, cheio de microlesão, ele chega no clube, ele não quer, cara, sentar no DM, chegar pro fisioterapeuta, pô, irmão, trabalho meus 2 joelhos aí, meu quadril, minha lombar, meu ombro. Mas não sabe, imagina. Sou eu. Eu só não tenho o joelho, o resto eu tenho tudo que tu falou. Aí ele me procura, ele fala, pô, tô com essa situação, com essas questões, o que você acha, quanto tempo a gente consegue resolver, o que a gente tem que fazer. E aí, mais ou menos em cima da nossa conversa inicial, a gente traça um programa de tratamento. A maioria das vezes eu vou e fico 3 semanas com o cara, de 3 a 6 semanas, fazendo um trabalho intensivo. Né? 3 a 6 semanas é um trabalho mínimo, assim, pra gente conseguir intervir, né? Aí a gente faz uma avaliação, vê o que tá precisando, e aí a gente já começa a intervir em paralelo aos treinamentos e jogos. Muitas vezes o cara não para, né? Ele tem que treinar e jogar, a gente vai tentando trocar o pneu com o carro andando, e nesse meio tempo eu vou mapeando o atleta, vou entendendo o que ele precisa, e acabou aquelas 3 ou 6 semanas, eu volto e a gente monta uma programação, um trabalho de preventivo para ele, que muitas vezes é mobilidade, às vezes é força, às vezes é estabilidade, e às vezes e eu vou acompanhando daqui. Monta essa planilha, a gente vai acompanhando daqui. Faço um acompanhamento. Eu já tenho mais de 20 atletas que eu acompanho dessa forma. Às vezes o cara precisa da mão. Entendi. Às vezes o cara precisa da mão. Ele, cara, tô muito ferrado, é uma lesão, preciso jogar. Aí é uma coisa mais aguda, eu vou realmente na situação onde o cara tá, ele compra o voo, vê minha hospedagem, a gente fecha o valor, né? Geralmente a gente fecha um pacote de diária, né? A gente tem um preço da diária, se for 15 dias já é um pacote, 30 dias um pacote, é 3 meses, é tudo negociável, né? Sim. Aí cobro tudo em dólar, em euro, porque é uma forma de... Viajou em dólar ou em euro, aqui no Brasil é em real. Exatamente, para organizar melhor as situações, e aí, cara, assim tem sido, né? Esse ano já tive experiência de ir com a Enervalência para Porto Alegre. Eu vi há pouco tempo no Instagram, fui para Lima agora, domingo estou indo para Emirados Árabes, trabalhar com atleta, prefiro não falar agora. Maravilha. E depois, logo em seguida, já vou para Grécia trabalhar com outro atleta, ficar um tempo lá também. Acabei fechando isso com eles, né?